Boa noite. Meu nome é Getúlio Vargas, eu sou um servo de Deus. Estou aqui para trazer uma palavra nesta noite e gostaria muito que todos acompanhassem comigo nos livros que eu vou ler agora. Primeiramente, várias pessoas me perguntaram qual o propósito de eu estar lançando esses vídeos, qual o chamado, enfim, o porquê. Se você tem a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 16 ao 19. A gente vai ler só esse capítulo, depois eu vou explicar para você. E pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de todas as suas maldades, pois me abandonaram, queimando incenso a outros deuses, e adoraram as obras das suas mãos. Prepara-te, levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te ordenar. Não te apavores por causa deles, para que eu não vos faça com que te apavores na presença deles. Hoje te ponho como cidade fortificada e como coluna de ferro e muros de bronze contra toda a terra de Israel, contra os reis de Judá e contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Eles lutarão contra ti, mas não te vencerão, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Muitas vezes, eu abri neste capítulo, por muitas vezes, este livro foi aberto, e eu me deparei com essa mensagem toda vez que eu perguntava para o Senhor qual era o meu ministério, qual era o meu chamado, o que eu devia fazer. Então, o Senhor me deixa claro que uma coisa, depois de muito estudar, muito procurar entender essa mensagem, que é uma menção ao Antigo Testamento, que está referindo-se aos israelitas, referindo-se também ao povo daquela época. Mas a mensagem de Deus, ela é tremenda, porque você pode trazer do passado algo presente, não como às vezes mandamento, mas como aprendizado. Você aprende. E eu traduzi mais ou menos como o Espírito Santo me colocou dentro do meu coração para falar. Mais ou menos assim: eu falarei para estas igrejas. Quais igrejas? As igrejas que estão aí fora hoje, no século 21. Os meus juízos, por causa das suas obras que são ruins, pois me abandonaram, pregando doutrinas de homens, anunciando falsos juízos e vivendo em tradições religiosas, costumes, abandonando a lei da graça para viver segundo a lei que condena a carne, para viver segundo a lei
que condena a carne e o espírito. E amaram as suas obras, idolatrando-se a si mesmos, criando um falso evangelho, seguindo caminhos que não são os de Cristo. Então, o que Deus me mandou dizer para mim? Primeiro, prepara-te. Eu tenho me preparado. Levanta-te. Eu tenho me levantado. E por último, fala. Eu tenho falado. E eu vou continuar falando. Todos ficarão contra ti, mas não te vencerão. O Senhor te livrará. Bom, meus irmãos, quem já assistiu algum dos meus vídeos sabe muito bem do que eu estou falando. Sabe das obras que eu tenho mostrado. Há muitas coisas ainda que eu tenho que explicar. E hoje eu quero entrar no assunto mais polêmico, mais difícil de lidar, porque este assunto, ele corresponde a uma grande dificuldade que as igrejas têm de entender a palavra de Deus. Hoje, nós vamos começar com uma palavra que está lá no livro de Lucas. Se você entendeu bem, aqui Jeremias está o meu chamado. Foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu fui levantado. Foi para isso que Deus me colocou para falar. Agora nós vamos para Lucas, no capítulo 18, versículo 24 e 25. Quase todo mundo conhece, né, essa palavra. Lucas, capítulo 18, versículo 24 e 25. 18, versículo 24 e 25. Essa passagem fala bem assim, ó. Então, vendo assim, Jesus disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você sabe muito bem, quem conhece a palavra, e para aqueles que não conhecem também, aqui é um jovem que chegou para Jesus e ele disse: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: observa a lei, observa os mandamentos, né? Honra teu pai e tua mãe, não roubarás, não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho, enfim, estou ali para ele praticamente toda a lei, enfim. E ele falou para Jesus: olha, Senhor, desde a infância, eu observo todas estas coisas. Então Jesus, fitando nele os olhos e olhando para dentro do seu coração, ele disse: então só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres. Depois vem e me segue. O jovem ficou extremamente triste. Ele descaiu-lhe o semblante, porque ele era um jovem
rico, ele tinha riqueza, ele tinha muito poder aquisitivo, ele tinha muitas fortunas. Então ele pensou: meu Deus, dá tudo que eu tenho, tudo que eu tenho. Pois é, saiu triste, virou as costas para Jesus e foi embora. Então Jesus deixou escrito, né? E ele deixou bem falar, falou para os seus discípulos: viram? Eu digo para vocês que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Então hoje você vai ficar conhecendo uma grande verdade através desse vídeo. E nós vamos começar assim, dando nome aos bois, que nem diz o ditado, né? Porque eu disse que eu não ia me omitir quando eu tivesse que falar da verdade. Então, nós vamos começar, com Gálatas, no capítulo 1, do 1 ao 12. Vamos lá, Gálatas. Gálatas. Coríntios, Gálatas, está aqui, ó. No capítulo 1, do 1 ao 12, nós vamos comprovar aqui uma coisa incontestável, tá? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que ressuscitou dentre os mortos. A gente não precisa nem ler todo o texto. Eu quero frisar para vocês aqui uma parte desse texto, tá? Que está lá em Gálatas 12. Ó. Porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas recebi por meio da revelação de Jesus Cristo. Pois já ouvistes como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. Conforme disse antes, digo outra vez: se alguém, vamos lá, versículo 9, Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja anátema. O que quer dizer anátema? Anátema quer dizer maldito. Então, em outras palavras, está dizendo: se alguém quiser pregar um evangelho que não seja aquele que eu vos deixei, seja maldito. Então vamos para uma listinha aqui de vários seres que estão pregando um evangelho que não é o evangelho do reino. Vamos começar pela lista dos falsos profetas, né? Agenor Duque, denominação Trono de Deus. Esse aí, é um dos grandes falsos profetas que estão se levantando nessa época. Se você vê as coisas que são feitas na igreja dele e o modo com que ele prega, né, e como a igreja dele também está crescendo financeiramente, enganando a todos, vocês vão concordar com o que eu vou falar agora. Segundo a revista Forbes, ela denominou os líderes evangélicos com mais fortunas, isso mesmo, com mais fortunas
né? Segundo a revista Forbes, uma revista muito bem conceituada no mercado de notícias mundiais. Vamos lá pela listinha seguindo. R.R. Soares, aliás, líder da Igreja da Graça, patrimônio de 250 milhões. 250 milhões. Vamos lá agora para a nossa querida Assembleia de Deus, né? O líder da Assembleia de Deus, Silas Malafaia, líder das Assembleias, com um patrimônio estimado em 300 milhões. E olha, eles nem estão dizendo aqui se é 300 milhões de reais ou 300 milhões de dólares. Ou eu, sei lá. Mas já é um grande, firme e fundamento para dizer que eles são o quê? Ricos. E a Bíblia diz que um rico, quão difícil entrará no reino dos céus. Eles são ricos. Vamos mais adiante. Valdomiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu não sei qual é o Deus que ele serve, mas não é o meu Deus, com certeza. Num patrimônio estimado de mais de 400 milhões. 400 milhões detém esse homem que não tem o mínimo respeito ao altar de Deus. Que sobe no altar até de chapéu. Em várias pregações, você vê ele pregando até de chapéu. Uma coisa desonrosa a um servo do Senhor. Né? E fora as heresias e pedir chama de dinheiro, né? Vamos adiante. Encabeçando essa lista de falsos profetas, de mentirosos, enganadores, que estão ricos à custa dos pobres iludidos que seguem as suas seitas, está o Edir Macedo. Você sabe que eu nem titulo esses homens pelo título que eles dizem que tem, porque para mim eles não têm título algum. Nem bispado, nem apostolado. Vamos lá. Esse aqui vocês vão cair o queixo, meu amigo. É verdade, você vai cair o queixo aí. Vou ter que descer aqui do... Alô? 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 Probleminha de som. Aqui, meus amigos, prestem bem atenção. Esse aí vocês vão cair o queixo com o que eu vou falar agora para vocês. Este homem, Edir Macedo, ele detém um patrimônio de mais de 2 bilhões. Ui, até o capeta ficou brabo. É verdade, 2 bilhões é o que esse homem detém. Então, meus amigos, alô, está com um pouquinho aqui. Não. Olha só. Então, prestem bem atenção. 2 bilhões é o patrimônio deste homem. Aí eu vos pergunto, ó, é o inimigo, o inimigo não quer que você saiba, da verdade, tá? Este Edir Macedo,
você sabe que é líder da Igreja Universal do Reino de Mamon, sim, né? Porque nem vou dizer Universal do Reino de Deus, porque não creio que reine Deus lá neste lugar. Eu fico muito triste com as pessoas que estão neste lugar, porque elas estão sendo enganadas, né? Esse homem, além dos filhos dele, são milionários. A filha, o filho, ele tem um patrimônio já de 120 milhões para mais. Isso em... Pregador, onde é que você quer chegar com isso? Então, está querendo dizer que esses homens não são de Deus? Estou querendo dizer que esses homens não são de Deus. Esses homens são os falsos profetas que a Bíblia nos fala. Os roubadores, né? Aqueles que viriam para enganar, que viriam para tirar, arrebatar o rebanho, né? Enganar todo mundo. Aqui, ó, 2 Coríntios, você pode comprovar o que eu estou falando. Capítulo 11. Os falsos apóstolos, né? Paulo diz bem assim, ó: quem me dera me suportasseis um pouco mais na minha loucura, sim, suportai-me ainda, porque tenho ciúme de vós, e esse ciúme vem de Deus, pois vos prometi casamento a um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, com sua astúcia também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da simplicidade da pureza que há em Cristo. Porque se chega alguém a vós que prega outro Jesus que não pregamos, ou recebeis outro Espírito que não é aquele que recebestes, ou outro evangelho que não acolhestes, vós de boa vontade suportais. Pois é, em nada me considero inferior a estes super apóstolos. E agora eu falo a mesma coisa para esses ditos líderes religiosos. Em nada me considero inferior a eles. Em nada. A diferença é que eu sou pobre e eles são milionários. Aí eu pergunto para você: Jesus, ele veio rico à terra? Não, ele veio pobre. Por que ele veio pobre? Por que ele não veio entre a realeza? Justamente para mostrar a humildade. Não é que eu queira dizer que você tenha que ser pobre sempre. Não é isso. Não estou querendo dizer isso. Mas eu estou querendo ressalvar uma coisa: que você tem que entender que Jesus advertiu sobre estes homens. Jesus advertiu sobre esses falsos profetas. Ele nos disse que haveriam roubadores, que haveriam mentirosos, que haveriam seres enganadores. E agora eu vou vos mostrar como é que esses homens, eles estão agindo, e qual é a maior mentira que eles pregam hoje, né? Abra aí a sua Bíblia em Números, no capítulo 18, versículo 21 ao 24. Números, lá. Números.
marquei, tá aqui. Números, tá. Números 22, não, capítulo 18, tá? Versículo 21, 24. Agora você vai descobrir, todo aquele que vive me perguntando, pô, você está falando heresia, pô, você está dizendo isso, pô, você está dizendo aquilo, sobre o quê? Sobre o dízimo. O dízimo é para ser praticado agora? O dízimo não é para ser praticado agora. O dízimo é um mandamento do Novo Testamento ou o dízimo não é um mandamento? Hoje você vai entender que o dízimo não é mandamento. O dízimo foi uma provisão estabelecida por Deus para os povos dele. Nós vamos começar acompanhando que você tem que ter entendimento para entender. Porque quem defende o dízimo tem que entender o que significa. Não adianta você chegar para mim e disser: olha, pregador, dízimo significa 10ª parte, eu tenho que dar a minha 10ª parte. Não, mas você entende por que tem que dar a sua 10ª parte? O que quer dizer isso? Dar a 10ª parte? Da onde veio esse mandamento? Foi da lei de Deus? Sim. Mas eu digo, como entender isso? Né? Vamos ler aqui, ó, Números capítulo 18, versículo 21. Dei aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel como herança, pelo serviço que prestam a serviço da tenda da revelação. Você não entende, naquela época não havia ainda um templo feito para Deus. Então, havia tenda, uma tenda preparada que Deus mandou Moisés construir essa tenda para que os levitas iam trabalhar dentro dessa tenda. Eles iam levar as ofertas, eles iam receber as ofertas do povo, a propiciação, enfim. Está tudo ali. Em outra instância eu vou deixar os versículos para vocês, mas se eu botar demais, vocês vão sair do contexto. Então vamos analisar. Está provando aqui para você que o dízimo não é para ser praticado. Mas nunca mais os israelitas se aproximarão da tenda da revelação, para que não sofram por causa do seu pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da revelação e serão cobrados por sua culpa. Este será um estatuto perpétuo através das vossas gerações. Eles não terão herança alguma no meio dos israelitas, mas dou por herança aos levitas os dízimos que os israelitas oferecem ao Senhor em oferta alçada, pois lhe disse que não teriam herança alguma entre os israelitas. Para você entender, quando Moisés tirou o povo do Egito e ele levou para a terra prometida, ele dividiu esse povo em 12 tribos. Todas as tribos herdaram terra segundo a promessa. Mas os levitas, eles não herdaram terra. Então o que Deus fez? Para que houvesse mantimento desse povo, que ele foi separado. Por que eles não herdaram terra? Porque eles foram separados para o serviço de Deus. Eles não teriam uma pátria só, eles teriam separados para o serviço de Deus, para fazer as coisas de Deus, para levar os utensílios sagrados de Deus, as coisas de Deus. Então, por isso, Deus estipulou por ordem que os seus irmãos israelitas lhes dessem a 10ª parte de tudo, para que houvesse mantimento, né, para esse povo. Vamos agora para Números 35, tá?
Estou deixando tudo comprovado aqui. Você pode pegar, assistir o vídeo, você passa lá, tá? E aí você pode constatar o que eu estou dizendo através dos versículos que estão sendo lançados aqui. Tá? Números 35. Tá? Vamos abrir aqui. Números 35, versículo 1, 2, 3, enfim, tá? Vamos citar aqui, ó. As cidades dos levitas. Deus denominou cidades para os levitas habitarem. E claro, eles tinham que ter um lugar para habitar, mas não eram terras, não era um país deles, né? Eram cidades que Deus determinou que eles tivessem para que eles pudessem realizar esse serviço da obra. Está aqui, né? As cidades dos levitas. O Senhor disse a Moisés, na planície de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: ordena aos israelitas que deem cidades de sua propriedade para os levitas habitarem. Para os levitas habitarem. Não quer dizer que eles seriam donos das cidades. Eles ganharam a cidade emprestada para habitar. Tá? Eles também terão essas cidades para habitar aos arredores e serão o seu rebanho, os seus bens, todos os seus animais, os animais